PV? PV é o número 43, né, Marcos? Número 40, uma sorte nossa, né? Um valor para Londrina, né? O número 43, além de significar o número do Partido Verde, também é o número do Sercontel, que é um número que está pregado no coração de todo londrinense. Todo londrinense sabe o valor que tem o Sercontel para a nossa vida aqui em Londrina. Né? Olha, se o senhor ganhar para prefeito de Londrina, eu gostaria de saber se o senhor tem algum projeto para nós crianças. Bom, Wagner, olha, antes de mais nada, muito obrigado por você estar aqui fazendo essa pergunta importantíssima para mim. Você vê que ele é pequenininho, mas já é preocupado com o futuro, né, Marcos? E quem dera todos os pais incentivem os seus filhos a serem assim, né? Participativos, quererem saber mais, enfim. E nós temos mesmo, sabe, Wagner? Temos mesmo. Com muito prazer que eu respondo, viu, Wagner? Se o Partido Verde chegar à administração de Londrina, vocês, londrinenses, eleitores, vão assistir em andamento um dos maiores programas de esporte e arte para as crianças que já existiu em toda a história dentro da nossa cidade. Olha que Nós maravilha. precisamos incentivar que as crianças brinquem perto das suas casas. Nós temos, na maioria esmagadora dos nossos bairros hoje, nós temos lá um centro de convivência, nós temos uma sede administrativa da direção do bairro, lá da presidência da comunidade, e nós temos escolas municipais e estaduais que têm lá um aparato mínimo que podem suportar programas dessa natureza. E nós temos que incentivar que as crianças façam esporte para que tenham vida saudável. As mães e os pais têm que ir trabalhar com algum sossego, no sentido de saber que seu filho está ou em casa ou perto de casa, tendo uma atividade saudável. E nós vamos desenvolver... E não tem segredo, viu, Wagner? Deixa eu dizer, antes que alguém possa se arvorar, mas como é que vai? Não tem segredo. Basta colocar em prática a pequena estrutura que já existe em cada bairro para isso. Já tem a estrutura montada ali. Ou a estrutura do próprio bairro, no sentido de... a prefeitura pode e deve até incrementar essa estrutura do bairro quando não tiver uma escola perto. E quando tiver a escola perto, é óbvio que é só fazer ali um acordo com a escola estadual, se for o caso, ou usar a estrutura da escola municipal adequadamente para atender a comunidade, para atender as crianças, essencialmente. As crianças precisam brincar, se desenvolver através do esporte e da arte, porque isso abre o apetite da criança pelo saber, abre o apetite da criança pela aquisição de sabedoria, pela aquisição de tudo aquilo que ela vai saborear na escola. Nós precisamos incentivar as nossas crianças a se desenvolverem saudavelmente. Eu acho que isso liberta a criança das mãos da criminalidade e liberta a que muitas vezes fica presa naquela ciranda entre trabalhar e tentar um sustento, tentar ganhar a vida e, às vezes, tendo que levar até a criança. São muitas as crianças hoje, Wagner, que estão pelas ruas pedindo. Por que elas estão fazendo isso? É claro que não é a gente observa no semáforo. Não é uma iniciativa delas, são os pais que estão precisando e fazem com que as crianças acabem indo praticar a mendicância. Não que isso seja indigno, eu não acho que nenhum tipo de trabalho seja indigno, mas é dever da prefeitura, do Estado e do governo federal atender a família brasileira, paranaense, a família londrinense precisa ser atendida. E isso está como prioridade em todos os projetos do PV. Então, Wagninho, obrigado mesmo por você ter feito essa pergunta, me dado essa oportunidade de dizer que em Londrina, com o PV na administração, nós vamos desenvolver as crianças através do esporte, da arte e, obviamente, dos estudos nas escolas. Respondeu, Wagninho? Opa, muito obrigado, boa sorte. Tá aí, tá vendo só? Marcos Colli, você é uma novidade. É uma pessoa, vai ser uma opção nova que a população londrinense tem. Eu gostaria que você falasse um pouquinho do Marcos Colli, na sua vida profissional, a atuação profissional em Londrina. Com muito prazer. Bom, primeiro eu gostaria de salientar uma coisa, que curiosidade ou não, né, curiosamente ou não, não deixa de ser importante a gente salientar aqui. Eu sou nascido em Londrina, Wagner, eu tenho 45 anos de idade, eu sou advogado há cerca já de 20 anos,
praticante, eu milito, exerço a minha profissão, tenho meus filhos aqui, tenho minha família que me antecedeu, meus pais, meus avós vieram para Londrina desde muito cedo, né? Minha família é pioneira na cidade, né? Dá para considerar pioneira porque vieram aqui quando não tinha uma pedra numa rua ainda. Certo. Né? Enfim, e Londrina ainda não foi administrada por um filho seu. Londrina ainda não foi administrada por alguém que tenha nascido aqui. E eu não digo isso querendo colocar demérito em ninguém que seja candidato, que queira ser candidato. Mas verdade é que Londrina ainda não foi administrada, não elegeu. Nós já tivemos vice-prefeitos aí que foram nascidos em Londrina. Mas não elegeu um prefeito nascido em Londrina. Talvez essa seja uma oportunidade. É verdade. Né? Então, só gostaria de salientar primeiro isso, que eu sou nascido em Londrina, minha família está em Londrina desde os seus princípios, e eu fiquei em Londrina por amor a essa terra, tenho meus filhos, estudam, trabalham aqui comigo, então eu sou um londrinense da gema. Sou advogado. Há 20 anos tenho o meu escritório. Meu escritório ainda está estabelecido ali no Calçadão, na Avenida Paraná, no edifício Sul-Brasileiro. Quem quiser me conhecer pessoalmente, conversar sobre política, levar ideias, projetos, levar ideias, estou lá no problemas. 11º andar, sala 1101. E também já tive algumas experiências muito valorosas, Wagner, na área política, que eu gostaria de poder salientar aqui com você. É isso que a gente queria debater. Primeiro que no campo político eu já estive em outros partidos, pretendo encerrar a minha procura de âmbito político no Partido Verde, porque aqui realmente encontrei um espaço fértil político e adequado para exercer a política que nós e esse grupo que está comigo pretendemos, mas eu também já estive em outros partidos, já cheguei a presidir, acho que não tem problema nenhum falar, fui presidente do PMDB aqui em Londrina. Olha que legal. Durante um período muito importante da minha vida. E, em função dessa trajetória política, eu acabei também ocupando alguns espaços muito importantes. Por exemplo, eu fui diretor da hoje CMTU, na época era Comurb. A Comurb estava nos seus primeiros anos e eu fui um dos diretores dela. Fui eu que, através de um comando do prefeito, naquela oportunidade, apertei o botão daquela batalha que foi para quebrar o monopólio do transporte coletivo em Londrina. Na época que nós só tínhamos uma empresa e nós nos embrenhamos numa luta muito forte, muito expressiva, muito importante para o desenvolvimento de Londrina, né, que fez com que hoje, como de fato Londrina tem aí outras empresas envolvidas no transporte coletivo, além de ter melhorado muito a qualidade do transporte coletivo na nossa cidade, em função daquele momento que Deus me proporcionou de estar ali e de ser a pessoa a apertar o botão daquele processo todo. Então foi um momento muito importante para a minha vida. Também tive uma oportunidade valiosa, que sem dúvida nenhuma, eu sou muito cristão, por isso que eu digo sempre assim, que Deus colocou na minha frente e me deu a oportunidade de exercer, que foi a oportunidade em que eu fui secretário municipal de recursos humanos. Wagner, eu conheço, como poucas pessoas conhecem, o valor do funcionalismo público municipal da nossa cidade. Eu posso dizer para você, que se o prefeito e o vice-prefeito viajarem, tirarem umas férias, a cidade continua organizada, continua andando e continua funcionando perfeitamente em função do altíssimo valor dos nossos funcionários públicos. Muito preparados, muito competentes e muito habilidosos. Tivemos oportunidade naquele momento de implantarmos alguns programas que estão em andamento até hoje, ou de incrementar alguns, que realmente fizeram com que Londrina tivesse, no seu serviço público, um acréscimo extraordinário. Conheço a estrutura pela qual a administração funciona e sei que, estando na administração pelo Partido Verde, vou valorizar muito a atuação de cada um dos servidores públicos. Posso até dizer para você, já aqui em primeira mão, muitos dos secretariados serão ocupados por funcionários de carreira. Olha que mais um diferencial, porque eu tenho certeza que é a fórmula que vai fazer com que muita coisa que até hoje não funcionou,
passe a funcionar. Olha, o tempo voa, né, Marcos? Que barbaridade. O Quando tempo a conversa aqui, é boa, a gente né? começa a conversar e vai embora. Marcos, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso programa de hoje e que deixasse o seu último recado para a população que nos acompanha. Olha, na verdade, o Partido Verde está simplesmente se colocando como uma alternativa para a cidade. Eu espero que o nosso discurso seja ouvido e compreendido, porque Londrina precisa melhorar, Wagner. Tá certo, Marcos Colli, muito obrigado, que Deus Eu que abençoe agradeço. e sucesso, tá bom? Tá aí.